Então, quais são as consequências legais do não cumprimento? Aquela empresa que não tem o PGR, não tem o PCMSO, não tem os laudos, que faz os exames avulsos em clínicas cada dia em um lugar, não faz os treinamentos, não entrega EPI, não gerencia ou não reconhece, né, os riscos que a sua empresa oferece para o trabalhador. A primeira situação, autuações e multas pela Auditoria Fiscal do Trabalho. Como eu disse lá atrás, na questão do E-Social, o Ministério do Trabalho hoje, com a ferramenta do E-Social, ele não precisa mais da atuação física, propriamente dito, do fiscal lá dentro da empresa. O próprio sistema do E-Social vai gerar um relatório dizendo que a empresa nunca enviou os eventos de saúde e segurança do trabalho. Então, isso é uma prova de que a empresa não cumpre. Outra coisa que ocorre muito e é bom ser observado, a empresa, eu tenho meu PGR, eu tenho meu PCMSO, ele está aqui numa pastinha, impresso, bonitinho, dentro da minha gaveta, eu estou ok com a saúde e segurança do trabalho. Nem sempre. Porque se esse documento físico ele não foi enviado para o E-Social, né, e os seus exames admissionais, demissionais e periódicos também não tenham sido informados, vocês estão em pendência com o Ministério do Trabalho. Então, isso também é um ponto de atenção. Segundo, responsabilidade civil trabalhista. Danos morais sofridos, né, por trabalhadores submetidos a situação de assédio, estresse, pressão excessiva ou jornadas exaustivas e indenização por doenças. Essa indenização ela também pode ocorrer quando há, né, a identificação, a responsabilização da empresa com relação a esse adoecimento, pode ser reconhecido como um acidente de trabalho. E a partir do momento que essa doença, né, ela é reconhecida como a empresa tenha dado causa, ela se equipara a acidente de trabalho. E aí com isso geram outros impactos. Estabilidade de 12 meses, então o funcionário não pode ser demitido durante 12 meses após o retorno ao trabalho. A responsabilidade objetiva, como eu disse anteriormente, indenização por danos morais, etc. e tal. Aumenta o FAP, né? Então vai aumentar aquela alíquota do fator previdenciário, porque a partir do momento que não se tem afastamento, ela diminui, e a partir do momento que se tem afastamento, ela pode ser aumentada. Em alguns casos críticos, interdição da atividade, né? Se a empresa oferecer risco que esteja diretamente ligado à saúde ou à vida do trabalhador, ela pode sofrer a sanção de interdição até que seja regularizada. Ações do Ministério Público do Trabalho, em alguns casos onde há algum tipo de acidente mais grave, né, o Ministério Público ele é acionado e aí o Ministério Público passa a inquirir a empresa com relação às medidas de controle e o porquê daquele acidente ter acontecido. Em alguns casos, a empresa pode ser compelida a assinar um TAC, né, que é um termo de ajuste de conduta, e aí ela vai estar sendo sempre fiscalizada, sempre acompanhada pelo Ministério Público do Trabalho com relação a essas questões. E, por último, mas não menos importante, também afeta a imagem e a reputação da organização. Hoje, em tempos de mídias sociais, nós sabemos, né, que qualquer situação que seja exposta nas redes sociais, ela tem um potencial grande, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a partir do momento que se haja adoecimentos frequentes, casos de assédio, o ambiente de trabalho tóxico, isso venha, né, a ser exposto, a empresa pode sofrer, né, com a sua imagem, com a sua reputação no mercado. Tá? E dito isso, eu vou trazer para vocês aqui 3 casos práticos sobre a fiscalização e sobre o potencial de prejuízo econômico para as empresas. São 3 casos de assédio, né, relacionados à questão mental, ao risco psicossocial, alguns recentes inclusive. Os casos práticos que eu trago para vocês. O Banco Santander, de Ribeirão Preto, foi condenado a R$ 1,5 milhão de indenização por submeter os trabalhadores de agências bancárias à cobrança excessiva de metas, por vezes inatingíveis, sem tomar medidas protetivas. Esse é um dos casos. Né? 300 mil, uma empresa foi condenada a pagar 300 mil por burnout, nexo causal existente. Então, o que é essa questão? A empresa ela foi
comprovadamente que ela causou esse adoecimento no trabalhador. A partir do momento que ela causou, foi equiparado à doença acidente de trabalho e é devido à indenização substitutiva, que é a estabilidade provisória. Então, o funcionário ficou 12 meses afastado, né? Aqui nesse caso foram mais tempo, mas todo esse tempo que ele ficou afastado, ele teve que receber. E, por último, uma depressão, né, que foi considerada doença ocupacional por decorrência de uma concausa. O que é uma concausa? Ela não é o fato gerador original daquele adoecimento, mas ela ajuda, ela contribui, ela de certa forma agrava aquela condição pré-existente. Então, a partir do momento que se prova essa concausa, a empresa também é responsável e entra nas mesmas questões da situação anterior. Existe a questão da responsabilização, da estabilidade, da indenização. Então, por que essa questão, principalmente da concausa, ela é muito importante? Porque, com certeza, essa empresa ela não geria os riscos que existiam na empresa dela. Ela não tinha identificado lá no exame ocupacional que esse trabalhador ou trabalhadora ela tinha já uma depressão decorrente de outros fatores. Ao passo que ela não identificou essa situação, não gerenciou os riscos e expôs esse trabalhador a situações de natureza psíquica, ela foi, de certa forma, ela contribuiu para que houvesse esse adoecimento. Então, por isso que é muito importante você ter um exame ocupacional bem feito, né, com base no PCMSO, porque lá vão ser identificados os riscos aos quais esse funcionário vai estar exposto, e também gerenciar esses riscos lá dentro da empresa, para que não chegue a esse ponto. Né? Mas é uma coisa que acontece de um dia para o outro, de um mês, não temos como dizer. Né? Principalmente com relação à questão psicológica, nós não temos um prazo estabelecido. Provavelmente em 3 meses a pessoa adoeça ou não. Então, por isso que a gestão dos riscos ocupacionais, a gestão do ambiente de trabalho sadio, ela tem que ser diária, ela tem que ser contínua, tem que ser uma política da empresa, tem que ser uma prática constante dentro da empresa.